Olá! É, Hoje eu tenho um recado para as meninas. Existe um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. E esse livro conta uma história de uma menina. Essa é uma história antiga, uma história russa, que já existe nos contos de fada, mas que eu achei muito importante trazer para vocês para que a gente possa falar um pouquinho de algumas forças interiores que a gente tem e que muitas vezes a gente não dá muito valor, ou muitas vezes a gente não percebe o quanto elas nos guiam em momentos difíceis, e quanto que a gente pode pegá-las e transformá-las a nosso favor, usá-las como um tesouro para que a gente consiga continuar a nossa caminhada, para nos dar força, né? Como um diamante, como alguma coisa mágica que faz com que a gente fique motivado, né? Motivada, que a gente consiga continuar de alguma forma e que nos dê um sentido, né? Uma direção de vida. Então hoje eu vou contar essa história e eu quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder falar um pouquinho dessa força, que é o afeto. Vasilisa era uma menina muito bonita e que a mãe faleceu quando ela era bem pequena. E ela ficou com a madrasta e as duas irmãs. O pai casou novamente, né? Essa madrasta e essas irmãs seguiam, perseguiam, torturavam Vasilisa e transformaram Vasilisa numa escrava. Ela tinha que fazer todas as coisas que essa madrasta e essas irmãs mandavam. E ela fazia prontamente, porque ela era muito boazinha. Mas um dia, essa madrasta e essas irmãs decidiram que não queriam mais Vasilisa ali atrapalhando o caminho delas. Porque todas as vezes que elas olhavam para Vasilisa, elas viam vida. E elas estavam sem vida. Elas eram pessoas totalmente voltadas para a sombra. Então, elas mandaram Vasilisa embora. E elas falaram com ela: você precisa ir buscar o fogo, porque o fogo aqui de casa queimou. Não existe mais fogo. E você tem que ir até a bruxa que mora na floresta, que se chama Baba Yaga, para buscar esse fogo, para que a gente possa voltar a viver. Só aí a gente consegue ver, primeiro, que Vasilisa tem que se despedir dessa mãe. E quando a mãe morre, Vasilisa recebe dessa mãe uma coisa muito especial. Ela recebe uma boneca. E essa boneca que tem a cara dela, que é igual a ela carrega dentro do bolso. E aí ela continua a caminhada dela. E aí no início ela não queria sair, né? Porque a vida dela, embora estivesse difícil, era um lugar que ela conhecia. Mas as irmãs, a madrasta e as irmãs falaram: não, você precisa ir buscar o fogo. E Vasilisa foi, e carregando a sua boneca. A boneca, gente, funciona como um grande amuleto. Mas além de um grande amuleto, uma bênção que essa mãe deixou para Vasilisa, a boneca é o que ela traz dentro dela. E essa força que mostra para ela todos os caminhos. Então, todas as vezes que Vasilisa tem uma dúvida, ela não sabe para onde ir, ela se encontra num beco sem saída, ela não tem um caminho para seguir, ela recorre à boneca, que é todo o afeto que a mãe deixou para ela.
toda aquela riqueza que a mãe deixou para ela. A boneca funciona como a nossa intuição, quando a gente realmente tem um terceiro olho, uma outra forma da gente olhar para as coisas, não tão racional como a gente geralmente aprende, mas quando a gente vai lá no fundo do nosso coração e quando a gente pergunta para ele, para onde eu vou? Como eu devo seguir? Me dá força para que eu possa continuar. Então, essa é a boneca. E não é à toa que a boneca é um pedaço de Vasilisa. Ela está dentro de Vasilisa, ela existe ali para que possa guiá-la. Sabemos que a madrasta e as irmãs também podem estar dentro de nós mesmas. Essa força negativa que nos coloca para baixo, que nos diz que nada é possível, que nós não somos capazes, é muito representativo dessa madrasta e dessas irmãs que aparecem, né, como aquele olho que olha e fala assim, não, você é muito pequena, você não é nada. Isso também se repete em outras histórias infantis, vocês devem estar reconhecendo aqui, mas é muito importante que a gente perceba onde essas palavras estão e como elas ressoam para os nossos comportamentos, para as nossas ações. Que influências que essas palavras, no formato nesse caso da história, no formato dessa madrasta e dessas irmãs, como que elas nos escravizam, de que maneira elas nos colocam num lugar que não é nosso. Esse é o momento que nós precisamos sair, que nós precisamos enfrentar a floresta, que nós precisamos entrar dentro do mistério que existe no mundo e levar conosco esse tesouro que é a boneca. Nós precisamos então ir buscar esse fogo que também é um percurso, uma caminhada interna que existe dentro de nós e que nos ilumina e que diz quem somos nós. Nós precisamos ir atrás da nossa missão, da nossa verdadeira identidade, do que nos faz, nos anima, o que nos diz quem somos nós. E é esse caminho que Vasilisa vai fazer. Esse caminho é um caminho mágico, porque é um caminho que você não tem certezas, você não sabe para onde vai, mas é um caminho que você precisa seguir. E aí, por isso, Vasilisa vai se encontrar com um ser da floresta que tem muita sabedoria, que é a Baba Yaga. Ela está de posse da vida e da morte. É a Baba Yaga que vai ensinar para Vasilisa o que é a vida e a morte. E como lidar com essas duas faces da nossa existência, que estão o tempo inteiro se contrabalanceando. Coisas que a gente precisa deixar morrer, coisas que a gente precisa deixar viver. Ela vai se encontrar com o dia e com a noite, com momentos em que está totalmente iluminado e momentos em que estamos totalmente na escuridão, até que ela consiga alcançar esse fogo que vai realmente fazer com que ela mostre exatamente quem ela é, né? Que vai mostrar, que vai expressar a sua expressão de vida, que vai dizer como Vasilisa se concebe. Sem esse fogo, ficaremos a vida inteira na escuridão. Ficaremos a vida inteira à mercê dessa madrasta e dessas irmãs que vão dizer quem somos nós, como devemos nos comportar, e perderemos o brilho no nosso olho,
perderemos a nossa própria identidade, perderemos o conhecimento de quem realmente somos e o que estamos fazendo aqui. De forma bem resumida, né? Não vou contar a história inteira, mas é muito interessante que vocês procurem saber. Essa história é muito legal. Ela vai com a sua boneca. Essa boneca mostra para ela os caminhos. Essa boneca dá para ela as respostas que ela precisa. E ao se deparar frente a frente com Baba Yaga, Vasalisa começa a perguntar, quando ela começa a ter chance, né, de perguntar, ela começa a perguntar para Baba Yaga qual é o sentido da noite, do dia, da vida, da morte, o que é aquilo ali que ela está vendo. E Baba Yaga vai respondendo. E num determinado momento, ela percebe que tem coisas que não devem ser perguntadas, que devem ser sentidas. E nesse momento, a Baba Yaga fala, toma aqui o fogo, porque você precisa aprender a se defender. A boneca, ela é fundamental na sua vida, na vida de Vasilisa, mas ela não é suficiente. É muito importante que a gente descubra dentro de nós quais são os caminhos e que a gente tome a frente desses caminhos. Então, quando a boneca percebe que Vasilisa está perguntando demais, ela dá um puxão em Vasilisa e fala: olha, não pergunta, porque tem coisas que não devem ser perguntadas. Tem coisas que a gente precisa esperar e que a gente precisa que chegue até nós. Então, Vasilisa entende o recado e aí a Baba Yaga percebe que ela está preparada para o fogo, para levar aquele fogo que vai encandecer dentro dela. Quando Vasilisa leva o fogo, o que acontece? Ela consegue exterminar todo o poder negativo e de diminuição que tem a madrasta e as filhas. E aí sim, Vasilisa consegue, né, continuar o seu caminho, sendo ela mesma. Portanto, é muito importante que a gente observe a nossa boneca, que a gente alimente a nossa boneca, que a gente nutra a nossa boneca com todo amor, que a gente perceba a sua existência na nossa vida. Mas é muito importante também que a gente vá até a floresta e que a gente tenha coragem para estar nessa floresta, que a gente busque esse ardor desse fogo que a gente precisa para a nossa individuação, para que a gente realmente se constitua como um ser único e como a vida que a gente precisa expressar. Enfrentar a Baba Yaga também é fundamental. Entender que nem sempre as respostas virão, mas que a gente precisa continuar e que é necessário fazer com que as respostas estejam dentro de nós mesmos, isso também faz parte do nosso aprendizado. Então, vamos lá. Vamos adentrar nossas florestas, vamos procurar o nosso fogo que não se apaga e vamos levar esse fogo, transformar esse fogo em expressão de vida. Um grande beijo, um abraço para todos.